Queridos irmãos, hoje é dia 7 de outubro do ano da graça de 2020 e gostaria de voltar então à reflexão no texto que temos considerado de Tiago e o assunto neste parte do primeiro capítulo, a partir do versículo no 13, tem a ver com tentação. E já ontem relembramos o facto de que há uma diferença abismal entre tentação e provação, sendo só para lembrar que, obviamente, a provação vem de Deus porque tem o intuito, o objetivo de nos aperfeiçoar, e a tentação não tem origem em Deus e tem o único objetivo de nos fazer cair, de nos levar ao pecado. E lembrávamos que nesta a identificação da origem do sofrimento, porque em última análise é disso que estamos a falar, de sofrimento, de dificuldades, a identificação da origem é por demais importante. E o texto, de facto, é muito claro, dizendo que a origem da tentação não está em Deus. Só para registar algo que está no versículo 13, porque ontem alguém me questionava sobre este aspecto. O versículo 13 diz: Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E alguém questionava: bom, mas Jesus foi tentado. Mas Jesus foi tentado na sua condição humana. Jesus viveu aqui nesta terra numa condição absolutamente única e sobrenatural. Ele era 100% homem, mas nunca deixou de ser 100% Deus, algo que na nossa capacidade de raciocínio é impossível, mas foi nessa condição que Jesus viveu e foi na condição de homem que Jesus foi tentado. Até porque, se formos lá a Mateus capítulo 4, percebemos que as intervenções de Satanás é no intuito, de facto, de ir às fraquezas humanas, a fome, o medo ou o colocar em causa aquilo que Deus diz. Portanto, foi sempre na condição humana que Satanás tocou e procurou tentar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, de facto, Deus não pode ser tentado na sua existência plena. E Jesus, porque também se estava a identificar connosco, passou por essa experiência. E, portanto, a origem da tentação está em nós, como é muito claro o versículo 14. Portanto, o versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, é dentro de nós que está a origem da tentação. Sabemos e também já lembramos que esta origem naturalmente teve no Jardim do Éden uma intervenção, obviamente, única, exclusiva e determinada e objetiva de Satanás, quando Adão e Eva, não tendo essa natureza caída, teve que intervir para levar, para pôr em causa no coração, para despertar a dúvida no coração de Adão e Eva, e o resultado foi de facto o pecado. Mas nós já não estamos, né? Já não estamos nessa condição, e portanto, de facto, em nós reside a origem da tentação, que então nos leva a situações de sofrimento. É importante porque este assunto, como ontem eu até lembrava, resolve um outro problema. Nós somos muito bons a arranjar desculpas. Em qualquer momento, a nossa primeira reação em qualquer situação é encontrar uma desculpa. E normalmente procuramos uma desculpa que não nos responsabiliza a nós. Por qualquer razão, procuramos de facto encontrar uma justificação para um determinado evento. Aliás, esse tem sido um dos dilemas da humanidade. A humanidade, curiosamente, por um lado, procura de todas as formas anular e desconsiderar a presença de Deus em todas as coisas. Por outro lado, quando há razão para encontrar culpa de alguém, aí nesses momentos muitas vezes Deus já serve.
para ser culpado e para encontrar, de facto, alguém com responsabilidade. E é por isso que tantas vezes ouvimos pessoas a perguntar onde é que está Deus. Bom, e normalmente não, Deus está sempre onde nós o deixamos. E se o deixamos fora da nossa vida, é lá que Ele está, fora da nossa vida. E este aspecto aqui é muito importante para realmente considerarmos a questão das desculpas. E no que diz respeito às tentações que nos levam a sofrimentos, que nos levam ao pecado, e como vamos perceber, o pecado absolutamente destrutivo para a nossa vida, precisamos de ter a noção que a origem e a responsabilidade está em nós. Sabemos, e também já consideramos isso, que Satanás ainda hoje manda como que faíscas para provocar essa explosão, para causar esse dano. Ele prepara muitas vezes circunstâncias à nossa volta propícias para que de facto haja esse processo, mas é em nós que está essa origem. E eu creio que há dois casos na Bíblia que nos ajudam a entender isso bem. O primeiro é a experiência de Davi. Davi é um caso, obviamente, muito claro de alguém que passou por um momento de tentação, por um processo de tentação, e que, uma vez consumado, como diz o texto, provocou e levou à experiência de pecado. Isto no episódio de Davi com Batseba. Foi um processo na qual Davi se entregou, num processo de tentação que o levou a pecar, mas eu creio que um dos textos que nos ajudam a compreender a origem e ajudar-nos a compreender que não vale a pena encontrar desculpas noutros lugares, porque nós somos os responsáveis, nós encontramos isso no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo absolutamente significativo, porque ele é a resposta em oração de Davi a tudo aquilo que aconteceu, depois do profeta Natan o ter confrontado e dele ter percebido o que tinha acontecido. O Salmo 51 é sublime para nós percebermos como Davi entendeu e experimentou isso na sua vida. E ele percebeu que tinha pecado contra Deus. Eu convidava depois cada um de vós a reler o Salmo 51 e a perceber que Davi, naquele momento, sabia muito bem quem era o responsável de todo aquele processo de tentação que se consumou com o pecado e com as consequências desse pecado, que obviamente foram de muito sofrimento. Mas estes versículos são importantes. Primeiro, pela consciência que Davi teve do que a única coisa que aconteceu de facto mais grave foi ele ter pecado contra Deus. Pequei contra ti somente e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que terás dito justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o versículo 4 do capítulo 51 é absolutamente sublime para percebermos o que aconteceu na realidade. E o versículo 5, ele percebe a condição em que está. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi reconhecia a necessidade que tinha de Deus na sua condição em que estava de natureza caída. Falando em natureza caída, esta origem da tentação, temos um outro texto absolutamente sublime também para percebermos isso, e neste caso tem o protagonista é Paulo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, Paulo tem uma descrição absolutamente incrível daquilo que é a realidade dele e com a qual nós nos identificamos tanto. Ele descreve aqui a batalha que existe neste processo de tentação, quando diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. E ele depois chega a ter aquela exclamação que bem lembramos: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Obviamente a resposta está no versículo 25, capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, da maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, ele sabia que era em Cristo que estava a sua solução e na sua palavra e na sua lei. Amados, nós somos bons a arranjar desculpas.
e muitas vezes no processo de sofrimento estamos tão obcecados em encontrar desculpas e culpados que perdemos a nossa capacidade de lidar com os momentos de sofrimento e com os momentos de tentação que tantas vezes nos levam ao pecado e, por consequência, a muito, muito sofrimento. Precisamos de ter esta atenção, de ao percebermos que estamos neste processo, focar a nossa atenção em resolver este problema, que é um problema do nosso coração, e com a pessoa, com a única pessoa que poderá de facto resolver esse problema, que é Deus. E através do amor de Jesus Cristo, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Vamos investir nisso, porque isso nos ajudará muito, primeiramente, a não consumar o pecado no processo da tentação e depois a tratar das nossas feridas, dos nossos momentos de sofrimento, quando esta tentação tantas vezes nos traz sofrimento. É Cristo a solução. Ele será sempre a solução. E por isso nós percebemos, até por outros pormenores que ainda vamos considerar no texto, que ele precisa de ser absolutamente central na nossa vida, para que possamos, nestas circunstâncias, não perder a noção da realidade, do lugar que cada uma destas coisas tem e da condição que cada um de nós tem nesta problemática da tentação, sabendo que só nele está a nossa resposta, a nossa solução, a nossa salvação. Amados, um dia muito abençoado. Certamente seremos tentados, mas o Senhor nos quer sustentar, cuidar, dirigir e, acima de tudo, purificar, tal como Davi também registra lá no Salmo 51. Que o Senhor nos abençoe, um dia tremendamente abençoado. Um forte abraço e não se esqueçam, nós precisamos nos cuidar em oração. Eu oro por vós, por favor, orem por mim também, e assim subiremos aqui a montanha. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.